Bom, boa tarde a todos. É um prazer para a gente estar aqui. Sou o Thiago Bremer, da CLA Brasil. E um prazer aqui estar do lado do João e do Sérgio também, para a gente falar um pouco sobre storytelling, né? E aí eu acho que, em benefício do tempo, né, eu vou deixar os nossos painelistas aqui falarem mais. Mas eu fiquei procurando uma palavra. Falei assim, cara, todo mundo sabe o que é storytelling, contar uma história. Eu falei, mas será que não tem uma definição melhor, uma definição mais apaixonante, sei lá, mais emocionante? Aí eu achei uma, que é contar histórias de forma envolvente e persuasiva. E no final eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente está dizendo aqui, né? Eu acho que a gente chega para investidores ou potenciais investidores, para fundos de investimento, para investidores num processo de private placement, e a gente tem que atrair esse cara, tem que contar uma história legal para esses caras. E aí, começando, acho que já abrindo, gostaria que vocês se apresentassem e aí já falassem um pouco sobre essa primeira pergunta aqui, porque o storytelling, no final das contas, ele é essa comunicação que junta a história de várias áreas, né? De várias áreas da companhia, e a gente conta ela para o mercado, né? E como é que isso ocorre aí na Wiz, e como é que isso ocorre na TOTVS? E aí, mais uma vez, boa tarde, obrigado aí pela presença. Legal, vou puxar aqui. Agradeço, antes de qualquer coisa, a MZ. Boa tarde a todos. Thiago, prazer estar contigo. Sérgio também, para discutir esse assunto que é tão importante. Então, antes da gente começar a se aprofundar no storytelling, como outras áreas se envolvem com a RI, gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou o João. Eu passei aproximadamente 10 anos na Votorantim Cimentos, uma empresa que não era de capital aberto, e lá eu não trabalhava com RI. Eu era da área de planejamento e estratégia, então durante muito tempo fiquei super envolvido com inteligência de mercado, todas essas coisas. Em algum momento eu fui para a Wiz, e lá na Wiz eu também não entrei pela porta de RI, eu assumi a área de estratégia da companhia, então participei de um momento da companhia onde a gente estava adquirindo outros negócios, fazendo joint ventures com bancos e uma série de outras empresas. O BMG, por exemplo, tem uma joint venture junto da Wiz. E por estar muito envolvido com estratégia, por conhecer as nuances, os detalhes da empresa, em algum momento a gente entendeu que caminhar para a RI poderia ser um caminho bacana, já que boa parte do que a gente faz é tentar contar a melhor história possível da nossa empresa. Então, nesse movimento de RI, eu assumi a área de relações com investidores e também a área de M&A, que havia uma proximidade muito grande já com as áreas que eu tocava de estratégia. E falando um pouco, até antes de te passar a bola, Sérgio, a respeito do envolvimento de outras áreas com RI, uma coisa que eu sempre vivo falando na Wiz é que a gente não faz nada sozinho. E não é o João, acho que a Wiz tem um pouco desse espírito. Antes de eu ir para o RI, eu já me envolvia com a área, eu, enquanto estratégia, participava de uma série de discussões para que algumas decisões do que ser dito da maneira correta, se o caminho que a gente está querendo seguir é por aquele mesmo. Então, eu acho que é importantíssimo ter essas áreas envolvidas. Minha base hoje é São Paulo, mas eu tenho uma agenda forte em Brasília também. Então, lá em Brasília, do meu lado direito, senta a superintendente da área financeira, do lado esquerdo, a superintendente de comunicação e marketing, que é um dos temas do painel. E isso não foi à toa. A gente, desde o começo, planejou onde faria sentido as áreas sentarem para que a gente pudesse conversar. Então, hoje, lá na Wiz, uma coisa que eu consigo garantir é que nenhuma comunicação que o time de comunicação e marketing, por exemplo, faz, seja para o nosso público interno, seja para o público externo, nenhuma delas deixa de passar por RI. Então, o número que comunicação, marketing compartilha, seja lá onde for, numa reportagem, numa Conexão Wiz, que é um encontro que a gente faz interno lá da empresa, sempre tem dedo de RI. Só que, na outra via, também vale da mesma maneira. Nós, de RI, sempre temos compartilhado agendas com o time de comunicação para que eles conheçam os números, conheçam o que a gente está querendo dizer, para que eles nos ajudem, se de repente a melhor maneira de dizer é essa, se o fórum que a gente está indo pede uma comunicação mais simples, uma comunicação um pouco mais formal. Isso serve para outras áreas também. Então, acho que
RI não pode fazer nada sozinho. Legal, chego lá, hein? Então já tenho o primeiro benchmark aqui. Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, agradecendo, como sempre, o convite da MZ, parceiraço de longa data, né? Pegar aqui bastante coisa, bastante história para contar. É um prazer estar aqui dividindo público sempre qualificado aqui um pouquinho da nossa história. Não vou me repetir, acho que todo mundo sabe aqui, né, que já falaram nos outros painéis, cada empresa é uma empresa, cada realidade é uma realidade. Acho que é nosso trabalho aqui como RI pegar as melhores práticas, mas também ter a preocupação de olhar e entender o contexto da empresa, entender a realidade da empresa, o perfil do management da empresa e tentar moldar para que a gente sempre possa extrair o melhor na nossa função, que não é, nos dias de hoje não está um desafio dos mais simples, né? Mas dito isso, meu nome é Sérgio, está aqui. Eu tenho um histórico talvez não tão comum para a minha geração, né? Esse ano eu fiz na verdade 18 anos de TOTVS. Então realmente sou literalmente uma cria da TOTVS, mas eu falo que eu estou na mesma empresa, mas no mesmo trabalho, né? A TOTVS me deu a possibilidade. Eu comecei na parte de consultoria de gestão, então trabalhando com cliente. Fui para a parte de FP&A, então olhar lá a parte financeira, planejamento da empresa. Mais recentemente, fiquei um tempinho trabalhando com relações institucionais, lá em Brasília, pelo menos 2 vezes por semana, conversando com nossos colegas congressistas. E aí agora, nos últimos 5 anos, eu estou com esse desafio de relações com investidores. E acho que essa experiência que eu tive na TOTVS de passar por diversas áreas, quando eu vim para o RI, a minha grande preocupação era essa, né, que a gente não fosse visto como um time secreto, que não fala com ninguém, que ninguém se entende, né, que ninguém pode se aproximar, talvez não tão blindado quanto um time de M&A, mas também aquele time lá que fica no canto escuro da empresa, em algum lugar, fazendo alguma coisa que eu não entendo direito. Então, isso sempre com isso na cabeça, eu sempre estimulei o time e até porque também eu tenho no meu time pessoas de outros times, de comunicação começa dentro de casa, relacionamento começa dentro de casa, então vamos criar as pontes, vamos estabelecer os fluxos, principalmente com o time de comunicação e marketing, exatamente porque hoje em dia está tudo conectado, né? Assim, seria quase que, como é que eu posso dizer assim, seria quase mais que uma humildade, né? Assim, seria quase que impossível alguém aqui afirmar ou dizer que acredita que uma comunicação hoje de um RI ela é isolada, que atinge só um público, e a comunicação que as outras áreas soltam não vai chegar de nenhuma forma para os acionistas. Então, esse é um pouco do nosso mindset. Então, no caso da TOTVS especificamente, o nosso marketing e comunicação, ele tem um viés muito grande para 2 stakeholders específicos, né? Prioritariamente cliente, e o segundo ali a parte mais institucional. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, o que a gente fez de acordo lá? A gente sempre trabalha ali a 4 mãos, próximos em todas as comunicações. A gente estabeleceu ali, abriu, né, tudo o que poderia sair da empresa ali em formas mais genéricas, e estabeleceu onde estavam os pontos de cruzamento, e nesse ponto de cruzamento aí a gente começou a estabelecer um processo ali onde as áreas elas trocariam as informações e ninguém tomaria a bola nas costas, né? Pelo menos não na maioria das vezes. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente atua, e isso foi muito bacana, porque eu confesso que eu preferi ter alguém com skill de comunicação dentro do time de RI. Tá? Por quê? Porque o conteúdo é sempre o mesmo, a empresa é sempre a mesma, mas a forma, o que você vai destacar, a abordagem, ela vai depender do stakeholder que você está falando. Sim. Então, eu tenho uma pessoa com esse skill no meu time e me deu uma grande vantagem, inclusive para falar a mesma língua com o time de marketing e de comunicação. E aí a coisa fluiu melhor. Hoje a gente tem uma relação, de novo, na maioria das vezes ali tem uma comunicação super bacana e tem ganhos, né? Porque a gente leva, parece básico para essa sala aqui, né, gente? Mas chegar assim, cara, você não pode falar isso. Por quê? Porque não é público. Simplesmente isso. Assim, né? Então, traz essas vantagens. E, ao mesmo tempo, eles falam assim, putz, mas está meio juridiquês isso, né? Não dá para melhorar aqui um pouquinho, aqui, né? Deixar aqui vender um pouco mais, deixar um storytelling mais sexy aqui. Então, tem essa troca que é sempre muito legal e acho que trouxe crescimento para os 2 lados. Né? Então, acho que aí para fechar essa primeira resposta é isso, mas sempre também de novo reforçando, né? Não é só o marketing, né? É produto, é o pessoal de canais, é o pessoal da venda, é o C-level. A
Acho que é o trabalho do RI, como eu falei, né? Acho que a construção do storytelling começa com uma boa rede de relacionamento e comunicação interna. Né? E isso acho que vai cada dia mais se tornando complexo, porque os temas vão surgindo, né? Então agora a gente está chegando numa era, e aí eu que sou um cara meio de auditoria, a gente começa a falar de FRS S1, S2, questões de sustentabilidade, né? Que muitas vezes nem está, talvez tão maduro dentro das organizações e precisa ser comunicado, precisa ser divulgado, precisa ser, né? E o risco de você, ainda mais numa empresa enorme, numa empresa grande, o risco de você ter uma desconexão entre os discursos é muito grande. Então, esse alinhamento ele é fundamental. E aí, em linha com isso, né? E a gente falou dessa dinâmica, dessa integração. Como transformar determinados assuntos, e aí eu vou chamar de complexos, vamos falar chatos, né? Mas determinados assuntos complexos, assuntos financeiros, assuntos às vezes mais burocráticos, né, de uma operação, como transformar isso em alguma coisa clara, atrativa e sexy, aí, como o Sérgio comentou, de modo que você possa atrair realmente e comunicar no nível apropriado os stakeholders? Maravilha. Eu acho que esse é um desafio que a gente enfrenta com bastante frequência. A gente olha para a história da Wiz, por exemplo. A Wiz é uma empresa que foi monocanal, então a nossa especialidade era fazer a venda de seguros dentro do balcão da Caixa Econômica Federal. Contrato esse que deixou de existir a partir de 2021 e a gente precisou ser multicanal. Então a Wiz foi a mercado fazer negócios, então a gente fez negócios com 5 bancos, mas a gente também tem negócios com vendas de seguros dentro de concessionárias de veículo, tem negócio de distribuição de crédito, venda de seguro B2B, e até no varejo a gente de alguma maneira atuou. Então, quando a gente fez esse movimento de ser multicanal, você imagina que a gente estava trazendo para o Wiz conteúdos dos mais diversos possíveis, de alguma maneira culturas também diferentes entre si. Em algum momento a gente olhou e falou, cara, a gente precisa ser mais simples. Porque fizemos 12 JVs e para explicar o que era o Wiz, a gente tinha que explicar primeiro o que eram os 12 negócios que a gente tinha adquirido, para depois falar, puxa, beleza, entendi mais ou menos assim o que é o Wiz. Então, a partir de 2023, nós entramos oficialmente numa jornada que a gente chamou de eficiência e simplificação, e aí isso acaba desaguando no RI de várias maneiras, o nosso release ficou muito mais curto, a maneira como a gente busca se comunicar, ela, na minha visão, ficou mais eficiente. A gente tenta usar das palavras as mais simples, das mais simples às menores. Quando a gente vai divulgar números, a gente procura se apegar naqueles números que a gente sabe que, de alguma maneira, vão chamar mais atenção. E, mais do que isso, nem todo TRI dá para a gente detalhar os nossos 10 negócios. Então, a gente escolhe naquele TRI o que parece ser mais relevante para o mercado naquele momento. Porque é o que falaram já aqui durante o dia. O call, para divulgar os resultados, é um pedacinho do que a gente faz. Tem muita sola de sapato para gastar aí ao longo dos outros meses. A gente vai sentindo que, aparentemente, são as maiores dúvidas do que parece ser mais relevante, etc. Então, eu acho que a gente tem um trabalho de... Vamos mostrar aquilo que precisa ser mostrado. E se a gente sentir que aquilo que a gente está mostrando não é o caminho, a gente ajusta com toda a humildade necessária para que a gente consiga fazer uma comunicação eficaz e, para ser eficaz, no nosso caso, precisa ser simples. Então, é regra lá para a gente, está escrito no storytelling que nós mesmos construímos internamente, simplificação é palavra de ordem, principalmente depois que a gente fez essas aquisições todas. A gente tem um mantra, né? Não tem bom storytelling que se sustente. Agora está pior que o outro, hein? Não tem um bom storytelling que se sustente com números ruins, né? Isso tem um prazo de validade. E o contrário também é verdadeiro, né? Bons números com storytelling ruim, você perde o brilho daquele resultado. Com cuidado, já foi estado também muito grande, né, da gente não cair na armadilha, principalmente do mercado local, né, dos investidores locais, de construir sua storytelling muito focado no curto prazo e deixar de contar a jornada, né, todo o filme da companhia. Cara, dito isso, o nome da empresa é TOTUS, cara. O desafio começa aí.
depois que você explica, é bacana pra caramba, né? Você fala, pô, TOTO significa tudo, totalidade, né? Para todos, né? E tem tudo a ver com o DNA da empresa, focada para o SMB brasileiro, para o empreendedor, para o empresariado. Então, assim, depois que você conta, então a gente tenta usar isso exatamente para já chamar atenção e criar um engajamento e você já começar a criar um histórico, né? Mas já começa dali. Aí você fala assim, tá bom, legal, uma empresa de tecnologia. Não, tecnologia é legal, esse tem um apelo legal. Pô, o que vocês fazem em tech? Software de gestão, ERP, puta, deu nó. Aí tá bom, aí você vai lá. Pô, aí quando o pessoal está entendendo, você fala assim, então, e recentemente a empresa ainda agora está investindo num setor que a gente chama de business performance, aí para o gringo já dá nó, né, mas é performance do business, mas não, é dimensão, né, a unidade de negócio. Então, assim, toda empresa tem a sua complexidade, né, toda empresa tem a sua história. Acho que o grande desafio é exatamente como é que você amarra esses dois mundos, né? Como é que você amarra o histórico, essa jornada que a empresa vem construindo. Toda empresa tem algo especial, pontual, que pode ser trabalhado, que pode ser diferenciado do seu peer. O segredo, acho que a gente se diferencia quando a gente encontra isso, e quando a gente encontra, quanto mais a gente entende o interlocutor, quem está do outro lado. Então, a história que eu conto, a forma que eu foco alguns elementos, não é igual para o individual, não é igual para o institucional, não é igual para o cara que é estrangeiro, para o cara local. Né, e a gente tenta ali, vai buscando sempre amarrar, baseado em número. Né, porque no dias de hoje que o pessoal não está mais pagando para ver, está vendo para pagar, né? Se você não constrói um storytelling muito amarrado com números históricos, né, e você vem ao longo do ano, release após release, montando essa história, você vai acabar tendo relacionamentos muito focados naquele contexto específico do trimestre e vai cair no que eu falei, nessa armadilha curto prazista. Né? Então a gente tenta ali fazer isso. Você sempre tem um pano de fundo da jornada da empresa de longo prazo. Cada trimestre é um pedacinho dessa história e, obviamente, destacando o que tem mais de bacana do que não tem de bacana, mas você sempre manter essa conexão, essa linha que amarra esse contexto para que você possa, né, que eu sei que todo mundo aqui já teve esse prazer, ou um dia terá, eu dizer, né, quando o investidor, né, você tem aquele texto lindo, maravilhoso que você escreve, aquele storytelling maravilhoso, e o cara fala assim, cara, nem ferrando. Duvido, cara. Tá, assim, não te verbaliza isso, né, mas você sabe na cara dele que ele não comprou, aí depois você vem no trimestre seguinte ou daqui 2 trimestres com um número, você fala assim, tá vendo? Tava lá. Né? O que a gente vem contando tem uma razão por ser, então tem ali um histórico, e aí essas duas coisas, quanto mais juntas elas estão, acho que mais engajamento e mais sustentável é a relação que você está criando com o seu stakeholder. Né? Alô? Aqui. Não, e até em conexão com isso que você está comentando, Sérgio, parece claro, né, até simples da gente imaginar que existam diferenças entre a abordagem para um investidor institucional e individual. Né? Mas como comunicar isso? Na mesma história? São partes diferentes? Enfim, porque eu entendo que isso parece simples quando a gente olha. Claro, o institucional tem uma dinâmica diferente, o individual ele é um cara ali que botou ali um recurso numa dívida, comprou uma ação e tal. Agora, como fazer de forma eficaz a comunicação entre esses dois stakeholders diferentes aí? Legal. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é claro que com o tempo você vai ficando cada vez mais próximos de alguns analistas, já sabe exatamente como eles querem receber a informação. Mas, via de regra, quando a gente olha para a WIS, por exemplo, a WIS é uma empresa que tem uma base grande de pessoa física. Então, é meio aleatório. Assim, a gente tem pessoas que tiram todo tipo de dúvida. Eu gosto sempre de começar com humildade. Quando eu vou conversar com alguém que eu ainda não conheço, em muitos casos até alguns que eu já conheço, eu tento colocar a bola no chão e entender, olha, você quer que a gente troque uma ideia aqui mais básica do conceito do que é a empresa, etc., ou vamos se aprofundar em números, assim? Porque muitas vezes eu percebo que o que a pessoa quer é um contexto histórico, é entender o filme, não olhar para a foto, é entender o detalhe específico de alguma determinada empresa e não o número, especificamente. Então, eu acho que se a gente
começa querendo soltar aquele monte de informação, de repente a gente teve um trimestre legal, tem um número que está na cabeça, um lucro líquido super bacana, você quer se aprofundar nisso e falar de EBITDA e tal. Assim. Meu, muitas vezes não é isso que ele quer, ele só quer entender assim, por que chama WIS, sabe? Então eu acho que a gente precisa começar se colocando no lugar de quem está do outro lado e questionando, cara, o que você quer hoje, assim, sabe? De novo, alguns a gente já conhece super de perto e sabe exatamente a linha que eles querem seguir, mas na maior parte dos casos, principalmente se tratando de PF, é uma surpresa o que tem do outro lado. Eu acho que por educação a gente precisa se posicionar. Comunicação para instituição ou analistas que já estão no mercado há muito tempo, na minha opinião, assim, não tem muito como fugir. É sim um pouco diferente do que o que a gente faz para um PF. Até para o cara ganhar tempo, às vezes ele está, poxa, ele só quer saber aquilo ali rápido. Para o PF a gente de repente precisa gastar um pouco mais de tempo detalhando e tentando trazer isso mais para o nosso contexto. Mas, enfim, de novo, é um pouco do mantra do que a gente está falando aqui. Tentar sempre ser o mais simples possível. Quem está do outro lado, o cliente não é você ali querendo escutar o que você já está acostumado a dizer. Então, sempre humildade e questionando. Eu vou só reforçar o que o João está fazendo, né? Não que quando a gente está aqui no painel, a gente sempre desenha o mundo perfeito, né? Que não é assim, né? Na vida como ela é. Todo mundo aqui já cometeu muito erro e, principalmente em momentos mais quentes do mercado, a gente tem que ficar muito atento para que, sem perceber, a gente não entre num modo defensivo e pasteurize a relação. Então, ou seja, né? Você está tão envolvido naquela mensagem que você precisa passar, porque eventualmente naquele trimestre tem aquele assunto que você sabe que vai ser difícil de trabalhar, aí você abre a videoconferência, você abre a reunião com o investidor, já sai metralhando o que você acha, aí o cara fala, não, mas exatamente o que eu falo, não, mas eu não estou preocupado com isso, né? Vamos falar aqui de longo prazo aqui. Você fala, putz, cara, aí você já, caramba, aqui deu fora, né? Então a gente tem buscado, e essa acho que é a palavra-chave que o João trouxe, né? Conhecer, ter um entendimento de quem é a pessoa, em que momento que vai estar na sua frente, ter uma flexibilidade de comunicação, se possível ali, até a gente tenta ter, obviamente o institucional, os charts são públicos, né? Mas a seleção não precisa ser a mesma, né? Você pode ali pincelar um ou outro que faz mais sentido, da mesma forma que você vai pincelar na sua comunicação para que você tenha que você consiga direcionar melhor o objetivo que não é só o seu, né? É o objetivo de quem está na sua frente. Então, entender o que aquele cara quer naquele momento, né? Qual que é a necessidade dele, ou quais são as intenções dele, e, obviamente, você trabalhar com isso, você parte disso, fica mais fácil você desenhar a estratégia para que ele saia com a sua mensagem. Né? Que você consiga controlar a narrativa e não seja controlado. Porque também o oposto é ruim. Né? Quando a gente fica também só no passivo, né? Só rebatendo, aí sai na reunião e você fala assim, caramba, que mensagem que eu deixei para o cara? Nada. Né? Nada. Então, acho que tem que ter não tem uma fórmula mágica, mas aí vai do nosso lado ali de tentar entender muito a companhia profundamente, quais são as mensagens-chave para que público, e entender quem é o interlocutor, qual o perfil dele. Né? A TOTVS aqui, para encerrar e passar para você, eu não tenho muita pessoa física na minha base, isso historicamente. Se me perguntar o porquê, eu tenho as minhas teses aqui, mas, enfim, a gente não tem aqui muita pessoa física. Mas a gente tem um perfil que não é tão comum. É uma empresa que opera 95% em território brasileiro, mas eu tenho 80% de free float com 90% da minha base estrangeira. Então, isso cria alguns desafios de comunicação. E aí, por isso que é importante a gente ter essa preocupação de quem é. O cara é de Latam, Emerging Markets, Global Tech, é o cara local, é o cara da Faria Lima, é o cara do Leblon. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para o nosso cinto do Batman aqui. Né? E só até para complementar rapidamente o Sérgio, eu acho que é o nosso momento de perguntar. Assim. Geralmente a gente está só respondendo. Antes de começar qualquer reunião, é hora de perguntar, é hora de ser um pouco sell-side, assim, sabe? Não, e você até desarma um pouco, né? Porque às vezes você chega ali pronto para contar aquela história, que é a história, às vezes, do trimestre, é o que tem que ser contado na prática, mas às vezes o cara, né,
Ele quer alguma coisa mais simples ou ele tem ou o fato dele não ser ouvido no começo faz com que ele já crie, né, barreiras ali. E até a gente falando um pouco sobre isso, né, e até já participei com o meu chapéu de auditor, já participei de algumas reuniões de resultado, de calls de clientes, etc. e tal. Mas pensando lá de vocês, né? Fui lá, construí o storytelling, peguei as informações de vários setores da empresa, defini qual é a melhor história para contar naquele trimestre, defini a abordagem que eu vou usar, antecipei, falei com o meu investidor. Como que a gente mede a eficiência e o impacto que eu realmente quis trazer com aquele storytelling naquele momento da empresa? Como eu meço? Quais são os principais KPIs, vamos chamar assim, que quando você sai ali, avalia e fala, putz, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, vamos fazer um shift aqui para o próximo trimestre, enfim. Como que vocês acompanham isso e quais são os principais indicadores? É legal, eu acho que sim, um storytelling bem feito, ele vai atrair pessoas, vai atrair empresas para entenderem mais a fundo daquilo que você está querendo vender, daquilo que você está querendo falar. Eu acho que KPI é um desafio anual lá para a gente, tentar entender o que eu preciso colocar no papel para entender se realmente eu fui eficaz na minha comunicação e por aí vai. Vou dar um exemplo desse ano lá para a gente, por exemplo. Eu tenho uma meta, enquanto área de RI, de interações com investidores. Tem um número X lá de interações que eu preciso fazer para que, em algum momento, a minha PLR seja positivamente impactada por esse resultado. Só que eu só consigo fazer interação se houver interesse do outro lado em conversar comigo. Passa por sola de sapato e passa também, sem dúvida nenhuma, por vender bem aquilo que a gente quer vender quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. E quando eu olho para o time de comunicação e marketing, por exemplo, eles têm uma meta que, se eu não estou enganado, é ter um número X de menções positivas na mídia a respeito da empresa. Então, de um lado está lá o RI, querendo fazer o melhor storytelling do mundo para que as pessoas procurem a empresa, para que a gente consiga convencê-las que aquilo, quando fizer sentido, é um bom case. E comunicação está lá tentando ver se o storytelling foi bem feito e se saíram notícias que, de alguma maneira, conversam com aquilo que a gente efetivamente está querendo vender. Acho que não tem fórmula mágica, mas eu acho que passa por quantidade de interações, de conversas que você consegue fazer, principalmente quando são conversas proativas, que você está sem esperar, de repente vem alguém e quer conversar com você mais sobre a empresa porque o case está bacana. Ligando com o microfone aqui hoje. Sem dúvida, acho que o que o João falou a melhor medição de todas é a atratividade da sua empresa, né? Então, indicadores básicos ali de diversidade de perfil e quantidade de investidores que estão te acionando proativamente. Acho que essa sempre é um bom sinal de que alguma coisa certa a gente está fazendo. Mas acho que também tem outros que a gente tenta monitorar. Nós fazemos uma pesquisa com sell sides, porque com buy side a gente não conseguiu um bom número de com uma boa quantidade de engajamento, mas mais focado no sell side, uma vez por ano, que é como se fosse uma pesquisa de percepção. E aí, nessa pesquisa, uma das coisas que a gente está abordando é exatamente ali a clareza e a qualidade da comunicação. Então, acho que esse ali já é um feedback, coisas que a gente também está capturando a todo momento, seja com formador de mercado ou mesmo com sell side, perguntando, né, o que está tendo de pushback, tendo de retorno, de feedback e pushback ali da nossa comunicação, mas para testar não a qualidade, mas o que está ficando de mensagem principal. E os próprios relatórios dos sell sides não deixam de ser uma métrica, né? Porque é claro que a gente não tem controle, e a gente sabe muito bem, né, que tem outras questões aqui em relação à nossa relação com o sell side, mas no final do dia o sell side ele é uma peça, na minha visão ainda, muito importante para a gente, exatamente porque tem esse poder, né, de amplificar a mensagem, né? Assim, enquanto a gente está tentando lá rodar os pratos para falar com 3, 4, os caras já falaram com 50, né? Então, eles são ali uma extensão da nossa comunicação. Então, o que eles estão falando e o que eles estão escrevendo
né? Acho que ali também é uma boa métrica para ver o quanto está alinhado e quanto você está conseguindo controlar a narrativa da comunicação. E por último, gente, assim, né, não que eu seja muito fã dessa métrica, porque tem outros fatores que influenciam, mas é a conversão, né? Então, assim, pô, eu chamei a atenção de um fundo, né, com perfil específico, gatilhei um monitoramento, né, quanto desse percentual está efetivamente entrando na minha base? Vai fazer um spoilerzinho aqui, tem uma ferramenta nova aí saindo daqui a pouco aí no mercado. depois cobra o jabá aí, viu, PH? Tá? Mas assim, que não é um monitoramento tão simples, né? Mas assim, acho que é uma métrica importante para a gente. Porque não é só a quantidade de relacionamento, né? Principalmente que a gente sabe, muito fundo short hoje, muito cara hedge fund, muito cara que entra e sai, day trade, você nem enxerga, e o cara está consumindo aquele teu tempo em reunião, querendo atenção. Acho que a gente tem que parar também um pouquinho e ver como é que está a qualidade da base, como é que está essa conversão, como é que está o equilíbrio dela. Então, acho que isso também é um bom feedback ali, se a nossa narrativa está sendo bem sucedida, né? Não, perfeito. E aí, falando dessa medição de narrativa, para a gente finalizar aqui, hoje a gente percebe a eficiência sendo buscada em diversos setores, em diversas áreas, com inteligências artificiais, né? Hoje vocês já se utilizam de algum tipo de inteligência artificial para criar, medir, enfim, mudar, gerar um maior impacto nos storytellings? E se não, o que vocês pensam em relação a isso nesse tema específico, né, da criação do storytelling? Maravilha, eu acho que assim, até sem a gente perceber, muitas vezes a gente está envolvido com inteligência artificial para construir storytelling, quando a gente vai atrás de informações, quando a gente vai atrás de entender melhor determinado cenário. Olhando para o que eu faço, acho que eu tenho oportunidade de usar muito mais, porque a gente viu hoje que o tipo de coisa que tem acontecido tem sido bem bacana. Então, eu acho que nós, enquanto área de relações com investidores, precisamos estar muito atentos a esse tema. De repente, uma inteligência artificial te ajudando a controlar ali o que está sendo dito dentro de um call de resultados e como tem sido as interações no chat, que você não consegue ficar lendo ali, mas vem só palavras específicas te alertando do caminho que você está seguindo, se tem muita gente entrando, muita gente saindo. Enfim, acho que tem uma série de oportunidades que a gente pode se aproveitar. Em storytelling, especificamente, eu acho que entender de determinado setor que você atua, o que as pessoas daquele setor têm dito, o que empresas daquele setor têm falado, qual é o assunto do momento. Acho que assim, tem um caminhão de oportunidades para a gente explorar no que diz respeito à inteligência artificial e, sem dúvida nenhuma, eu sou um dos que vou mergulhar cada vez mais nessa jornada. Aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Empresa de tecnologia... A toa fala disso, de 10 reuniões, é assunto de 11, né? Essa história. E achei bem legal todos os painéis, a gente trazendo para cá, né? Porque é o assunto da moda, é a hype mesmo, né? Até a minha camiseta, ela brinca um pouco com isso, né? Que a gente corta o artificial, eu coloquei human, na verdade, organic intelligence, né? Para a gente não esquecer que quem aprende, quem cria é o ser humano, né? Hoje, pelo menos ainda hoje, o AI ele só replica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sem dúvida uma tendência fantástica, vai mudar a forma que a gente trabalha, se relaciona, mas eu não sou, olhando as últimas tecnologias, eu não sou muito partidário daquelas visões apocalípticas, né, de substituição. Estando numa empresa de tecnologia por tanto tempo, posso dar, sei lá, pelo menos uns 3 exemplos das últimas décadas de tecnologias que surgiram e isso vai mudar tudo. Inteligência artificial realmente é uma tendência pesada, muito bacana, várias possibilidades, muita coisa, mas tem que ter muito cuidado e tem que ter muita água para passar debaixo dessa ponte. Muita água. Como toda tecnologia, ela vai achar o lugar dela ao sol, ela vai empoderar muita coisa, e acho que é assim que a gente tem que ver hoje. Como uma possibilidade, né? A gente brinca lá, um comentário meio geek, né? A gente acredita mais na visão Homem de Ferro do que na visão Exterminador do Futuro, né? Então, realmente ver a inteligência artificial como algo que vai empoderar o nosso trabalho. Então, acho que o João trouxe alguns exemplos, né? Já tem hoje relatórios, né? A gente sabe, fundos estrangeiros, locais, usando a inteligência artificial
para medir a quantidade de palavras positivas e negativas no release, medindo a forma que o seu executivo respondeu àquela pergunta, se o cara estava de acordo com o histórico de comportamento dele, se aquela variação de voz significa... Cara, é um negócio muito maluco. E qual que é o risco disso? Né? Da gente, de novo, vou usar a expressão, pasteurizar a relação. Porque a gente vai começar a combater isso de que forma? Assim, é uma coisa que eu já estou fazendo. Eu termino meu earnings release, a primeira coisa que eu falo ao meu time, faz uma varredura aí, vê qual que é a estatística de palavras positivas e negativas, não do que eu acho, mas do que a gente sabe que a inteligência artificial que a turma está usando acha. Assim, e é uma coisa maluca, porque assim, a gente aprendeu que é o seguinte, eu recebi esse feedback de um sell-side, cara, usa menos a palavra encerramento. Eu falei assim, porra, mas fechei o trimestre, encerrei o trimestre, né, vou... Não, mas é porque isso a inteligência vê como negativo e isso mexe os bots que tradam, se você tem mais ou menos. Eu falei assim, cara, mas a gente está diversificando aqui, né, já o release já é difícil pra caramba construir um release que o cara vai passar da segunda página. Aí a gente tenta criar um texto lá que a turma vai ali ficar pelo menos uma comunicação, né, vamos valorizar a nossa língua portuguesa, né? Não, então, repete mais. Então, assim, eu falei, então a tua recado para mim é o seguinte, tira conteúdo, simplifica, acho que a simplificação é um desafio nosso, sempre é, mas tem uma fronteira aqui, né? Porque senão daqui a pouco a gente como RI vai estar assim, não, faz o seguinte, vamos só vamos ler tabela, né? Subiu porque subiu, desceu porque desceu, e depois a gente vai para a comunicação de outros canais. Então, assim, de novo, acho que tem muita coisa acontecendo, muita coisa para a gente ficar atento. Né? De novo, assim, vocês estão acompanhando tanto quanto eu, o volume de robôs que operam a B3 hoje é assustador. Assustador. A nossa margem de manobra na comunicação está ficando cada vez menor, atingindo um público que realmente vai variar cada vez menos. Isso faz com que o mercado fique cada vez mais volátil, certo? E, cara, não tem jogo que ninguém vai ganhar nessa história. Então, acho que a gente tem também, a gente como RI aqui, ter o papel de, com muita calma, entender, trazer essa tecnologia a nosso favor, mas também ficar atento com os exageros, porque eu falei, senão o saldo final dessa história não vai dar bom. É isso. Pessoal, como sempre dizem, né, quando o papo é bom, passa rápido. Passamos aqui, estouramos o tempo. Mas queria agradecer novamente o João, o Sérgio, acho que foi um bate-papo muito legal. Agradecer novamente o PH, agradecer novamente todo o time da MZ. Obrigado e até uma próxima aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoal, rápido.